Olá pessoal, essa é a nossa aula de fresamento 6, item D, parte 2. Esse exemplo 2 vai ser o seguinte: calcule a distância percorrida pela ferramenta para dar acabamento no perfil da peça. A ferramenta de raio R já está na profundidade adequada e posicionada próxima ao canto inferior esquerdo, que é este aqui em destaque. Por que raio R? No finalzinho a gente vai fazer umas duas simulações e vamos tirar conclusões delas. Aqui está o nosso perfil da peça e em vermelho o perfil da ferramenta. Vamos ver o percurso que a ferramenta faz. Se aproximou, está tangenciando a peça o tempo todo, ou seja, o tempo todo o centro da ferramenta está a uma distância de raio em relação à peça. O importante para nós é calcular o comprimento percorrido pela ferramenta, mas pelo centro dela, sempre. Terminando de fazer o percurso, saiu da peça e voltou ao ponto inicial. Então a gente parte num ponto e retorna ao ponto que quando você troca a peça, repete completamente a sequência. Vamos dividir em partes para ficar mais fácil de calcular o comprimento total desse percurso. Aí temos vários pedacinhos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. A parte inicial está meio bagunçada, mas daqui a pouco tem um zoom. Então vamos começar pelo que está mais fácil nesse momento, que são esses trechos aqui. Vamos pegar o item D. Essa parte D, observa que o centro na esquerda, o centro da ferramenta, está alinhado com a peça. E na direita também está alinhado com o centro do raio. Então o comprimento percorrido em D é justamente essa cota de 210 mm. Vamos ver o comprimento E. O E eu vou comentar daqui a pouco como é que calculo, mas não é nada difícil não. Por enquanto deixa aberto. O F vai ser igual ao D, 210 mm. Agora tem G e H. Vamos dar um zoom ali. O comprimento G é justamente o raio da ferramenta. A ferramenta tem que passar o seu raio além da peça para poder fazer a descida, né, e cortar na cota certa. Então esse é o comprimento G. E o H vai ser a mesma coisa. Vai descer uma distância de um raio para ter o comprimento H que vale esse raio. Então, normalmente em quinas, principalmente essas de 90 graus, sempre vai girar, vai andar duas vezes o raio. Voltamos para um zoom completo, né? Falta a cota I. A cota I vai ser justamente duas vezes aquele raio de 90. Então a cota I é de 180 mm. O comecinho e o finalzinho. O começo tem esse primeiro movimento A, que é qual? Andou o valor da folga 1. O segundo movimento, que é o B, vai ser qual? Andou o próprio raio. Então, B vai ser o raio da ferramenta. E agora, o último movimento, para ficar alinhado onde começa a cota D, vai ser justamente a folga 2. Aí, temos a folga 2. O finalzinho, então ela chegou alinhada com a peça, vai percorrer três distâncias também. Primeiro percorreu a folga 1. O K vai percorrer o próprio raio da ferramenta. E o L vai percorrer a folga 2. Com isso temos a seguinte distância, a soma de A até L. Estão descritas aí, faltando apenas o E. Não é difícil, é bem simples. O comprimento da circunferência é dado pela equação 2πr. No caso do nosso E, o raio que a gente vai calcular é o raio da peça mais o raio da ferramenta. Ou seja, a ferramenta está distanciada da peça no valor do raio. Assim, o comprimento da circunferência é 2π, que soma raio da ferramenta e raio da peça. Onde nesse nosso exemplo, o raio da peça é de 90 mm. Mas a gente está fazendo só metade da circunferência, certo? Então divide por 2, então o nosso E é π, que multiplica a soma entre raio da ferramenta e raio da peça. Logo a gente pode fazer a seguinte equação. Tem a folga 1, raio da ferramenta, folga 2, cota D, π raio da ferramenta mais R1, que é o E, o F, o raio da ferramenta, mais o raio da ferramenta, o I, folga 1, raio da ferramenta, folga 2. A gente pode juntar tudo que é igual, temos isso aqui, já fizemos a substituição
dos valores das cotas. Tem um π90 que a gente pode multiplicar e somar com os 210, 210 e 180. Vamos ficar com isso aqui. Né? A gente pode multiplicar o raio da ferramenta por 4 nessa equação. Vai dar esse valor. Então a gente vai ter, por fim, essa distância. 2 vezes a folga 1, 2 vezes a folga 2, 7,14 que multiplica o raio da ferramenta, mais uma cota fixa. Ou seja, o comprimento que a gente vai percorrer depende do raio da ferramenta. Então a gente vai fazer duas suposições. Se a folga 1 igual a folga 2 igual a 3 mm e o diâmetro da fresa for 40 mm, qual é o comprimento percorrido? Então vai multiplicar por 20, que é o raio da ferramenta, o diâmetro é 40, o raio é 20. Vamos ver essa distância aqui. 1037 mm,581. E se a nossa ferramenta fosse maior? Então, mantendo as duas folgas, uma fresa de 100 mm, teríamos essa distância percorrida, de 1251, ou seja, uma distância maior. E se a distância é maior, o tempo a ser percorrido, se a velocidade de avanço for a mesma, vai ser maior. Vamos verificar isso. Tempo de corte é o espaço dividido pela velocidade de avanço. Se a velocidade de avanço é 50 mm por minuto, para a nossa fresa de 40, vamos ter esse resultado, 20 minutos e 45 segundos. Se manter a velocidade de avanço para a fresa de 100, o nosso tempo vai ser de 25 minutos e 2 segundos. Então, realmente confirmamos que o comprimento a ser percorrido, o espaço percorrido pela ferramenta, depende do diâmetro da ferramenta. Então, vamos tirar umas conclusões importantes desse exemplo. Na usinagem externa, quanto maior o diâmetro da ferramenta, maior é a distância percorrida por ela. E, para uma mesma velocidade de avanço, maior será o tempo de usinagem. Temos aqui dois perfis que vão ser usinados externamente. Uma ferramenta pequena tem esse percurso do centro. Uma ferramenta maior tem um percurso maior. Então isso fica bem claro para nós. Mas o contrário também acontece. Na usinagem de perfil interno ocorre justamente o oposto. E o raio de usinagem é o raio da peça menos o raio da ferramenta. Temos aqui duas peças iguais, com raio interno, uma cavidade interna a ser usinada. Com uma ferramenta pequena, temos esse comprimento a ser percorrido. Uma ferramenta grande, o comprimento a ser percorrido é menor. Então, justamente o contrário que a gente viu antes. Mais uma conclusão. Na usinagem de raios internos, o menor deles vai definir o diâmetro máximo da ferramenta. Vamos pegar esse perfil como exemplo. Temos aqui uma ferramenta pequena e ela consegue fazer esses raios com tranquilidade. Esse é o percurso da ferramenta pequena. Se tivermos uma ferramenta maior, o percurso vai ser mais longo, porém os raios vão ser mais curtos. Observa esse raio em destaque, como ele está bem menor do que o raio da ferramenta anterior. Então, ele vai definir o tamanho máximo da ferramenta, que é a próxima passagem agora. Então, a ferramenta de tamanho máximo, ou seja, ela tem de diâmetro 2 vezes aquele raio pequeno. O que vai acontecer com o percurso? Ele é maior, os raios ficaram menores, mas observe o raio agora é 0, porque o nosso cálculo do raio de curvatura do centro de ferramenta é raio da peça menos o raio da ferramenta. Como os dois são iguais, dá o resultado 0. Então essas foram as conclusões importantes deste exemplo. É isso aí, pessoal. Esse exemplo foi bastante interessante e ficamos por aqui. Até mais.